E se eu pudesse voltar atrás? Essa pergunta já ecoou na minha cabeça mais vezes do que eu consigo contar. Às vezes, ela surge do nada, como um sussurro no meio do silêncio, como se minha mente insistisse em me lembrar daquilo que eu gostaria de ter feito diferente. E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse dito não? E se eu não tivesse ido? E se eu tivesse tentado mais? O e se parece inofensivo, mas, na verdade, ele pesa, ele paralisa, ele prende a gente num tempo que não existe mais. Imagina só, se existisse um botão que permitisse voltar no tempo, um botão capaz de desfazer aquele erro, apagar aquela escolha, refazer um caminho. A ideia é tentadora, né? Apagar a vergonha, corrigir o que causou dor, dizer aquilo que ficou engasgado, ou talvez calar o que nunca deveria ter sido dito. Mas aí eu me pergunto, será que, se esse botão existisse, a gente realmente usaria ele só uma vez? Ou passaríamos a vida inteira tentando editar cada imperfeição? Talvez a gente acabasse preso, numa busca infinita por um passado perfeito. Um passado que, na verdade, nunca existiu. Errar dói. Às vezes mais do que conseguimos mostrar. Tem erros que a gente guarda como cicatrizes, outros como feridas que ainda sangram. E não é só o arrependimento que machuca, é o julgamento, o olhar que vem de fora. Mas muitas vezes é o nosso próprio olhar que mais condena. Tem culpa que não sai nem depois de anos, porque a gente insiste em se lembrar do pior que fez e esquece de tudo que já superou. Só que os erros fazem parte do que somos. Eles moldam, transformam, despertam. Ninguém aprende só com acertos. É no tropeço que a gente percebe onde está pisando. É no chão que a gente descobre que pode levantar. E se, ao invés de tentar apagar o passado, a gente aprendesse a olhar para ele com mais compaixão? Não para justificar tudo, mas para entender, para perdoar, para crescer. A gente não é a mesma pessoa de ontem. O erro que fiz há 5 anos foi cometido por alguém que ainda estava tentando se encontrar. Assim como eu ainda estou. A vida não vem com manual. E a verdade é que ninguém sabe exatamente o que está fazendo. Estamos todos tentando, errando, aprendendo, tentando de novo. E se o erro também for um jeito de continuar? Chega uma hora em que a gente entende. O passado não muda. Não importa o quanto a gente pense, repense, reviva, ele continua lá, imóvel, intocável. Mas a forma como a gente carrega esse passado, isso sim pode mudar. Pode ficar mais leve. Pode virar aprendizado e não mais prisão. O erro já aconteceu. O arrependimento já veio. Agora, o que eu faço com isso? Posso transformar em lição, em força, em clareza para não repetir, em cuidado comigo e com o que construo daqui para frente. Porque seguir não é esquecer. É lembrar sem se punir. É acolher a dor, mas não deixá-la guiar. É dizer, eu errei sim, mas eu sigo. Mais consciente, mais atento, mais inteiro. Se você já se perguntou, e se eu pudesse voltar atrás? Eu entendo. Essa pergunta mora na gente, mas talvez a resposta não esteja em voltar, e sim em seguir. Com mais leveza, com mais sabedoria, com mais amor próprio. Você não precisa ser perfeito para merecer recomeçar. Você só precisa estar aqui, disposto a tentar de novo. Vai com medo, mas vai. E se sentir que precisa de apoio, tudo bem procurar ajuda. Falar com um psicólogo ou psiquiatra não é fraqueza. É coragem de se cuidar. Estamos aqui, tentando, juntos.